Olá pessoal, beleza? Aqui é Anderson Foca, aqui do Sol, né? Tô falando aqui nas minhas redes, nas redes do Sol, no YouTube do Sol, para mais um Music Doc, que é onde a gente vem aqui discutir alguns assuntos, né, que permeiam a cultura brasileira, discos, coisas desse tipo. E hoje eu quero falar de política cultural, né? A gente tá vivendo aí a transição do desgoverno Bolsonaro para o governo Lula, né? E a gente teve na semana passada, começo dessa semana, a confirmação, primeiro da volta do Mink, que era uma coisa muito óbvia, né? Uma promessa de campanha do Lula, anunciando o nome da Margareth Menezes como ministra, né? Esse anúncio, ele veio junto com uma série de especulações, né? Com uma série de gatometrismo, né? A galera já, né, falando mil coisas sobre, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer assado, ela não vai olhar para isso, não vai olhar para assado. Uma gatomestrice sem noção, de quem, na real, não conhece muito bem o histórico da Margareth Menezes e da cena cultural baiana, né, gente? Vamos respeitar, né? A política pública baiana para a cultura é bem bacana, né, do ponto de vista, né, das ações de governo e tal. Ações de Estado, né, que passam de governo a governo e se multiplicam por lá, ocupação dos espaços. Bem, tem várias coisas bacanas, longe das ideais, mas várias indicações bacanas do que poderia ser uma política de Estado para a cultura lá na Bahia, da qual a Margareth Menezes faz parte ativa, né? Ela tem ONG que trabalha com isso, tem um longo histórico, né, de ações culturais elencados por ela, além de ser uma pessoa que fez um fit importante entre um mercado um pouco mais alternativo e um mercado super popular do axé. Então ela está muito ligada, né, às coisas muito populares e também a demandas mais, digamos, menos... Minha cachorra tá latindo, mas vai assim mesmo. Faz parte da família. Antes da gente querer gongar a Margareth Menezes ou elogiar ou dizer alguma coisa, no meu caso, amei a indicação dela. A gente tem que se preocupar com uma coisa importante, acima de tudo e de todos. Nós passamos 6 anos sem política pública para a cultura, desde que a Dilma foi, né, impeachmentada, desde que ela levou o golpe no governo Temer. Na primeira semana do governo Temer, ele tirou o Ministério da Cultura. Depois, por pressão pública, botou o Ministério de volta, mas a rigor não fez nada com o Ministério. E no governo Bolsonaro isso só cresceu, né? O Ministério da Cultura foi desaparelhado, ele foi extinto, ele foi reduzido a uma secretaria bizarra, né? E o orçamento ali da Dilma, que era na casa de 300 milhões, ou alguma coisa assim, para gerar energia cultural do ano todo no Brasil, terminou o governo Bolsonaro agora com menos de 20 milhões. Então, assim, 20 milhões, eu acho que o Sesc RN aqui deve ter mais que 20 milhões para fazer ações culturais esse ano, para vocês terem uma ideia de como está defasado o orçamento para a cultura que a gente teria se fosse hoje, né? A cena cultural brasileira voltou todas as suas energias para tirar o governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro é inimigo da cultura. Naturalmente, como inimigo da cultura, né, muito claro, né, não é uma invenção, não é um storytelling de uma fábula, é a realidade, né? A gente perdeu muito potencial de fala, porque a gente estava ali só dizendo fora Bolsonaro, justamente, porque não tinha nada a fazer, a não ser torcer, trabalhar e operar contra a continuidade do governo Bolsonaro para quem era da cultura. Normal. Se em outras áreas econômicas, né, a turma tivesse passado pelo que a cultura passou, também teria a mesma postura, né, de ir frontalmente contra esse governo que estava aí. E a gente gastou todas as nossas energias para isso, de uma forma muito honesta, né? De uma forma que era ok, era isso mesmo que tinha que ser feito. Agora, a gente volta a ter uma coisa muito importante
para que políticas públicas possam ser implementadas, a gente volta a ter voz ativa dentro do governo. Significa que a gente vai poder criticar, que a gente vai poder pressionar, que a gente vai ter que fazer isso o tempo inteiro. Porque na hora que a gente ficar calado, esperando que uma ministra entre e resolva os problemas da cultura brasileira, nada, absolutamente nada vai acontecer se ficar só com ela e com a equipe dela. Que ela obviamente não entra sozinha, ela entra com uma equipe. Então, esse vídeo é para alertar a gente de que nós todos vamos fazer parte do ministério. O ministério não é da Margareth Menezes, é o Ministério da Cultura. É uma área do governo ligado diretamente ao executivo, representando a cultura brasileira, representando nós, os agentes culturais, artistas e fãs de música e fãs da arte no Brasil, por que não, né? Então, assim, essa conversa fiada de não sei, o nome da Margareth não sei, é papo furado. Se você não der o seu quinhão, se você não pôr sua força, sua voz, para ir para cima desse governo Lula, que vai ter como ouvir a gente, não adianta nada, nenhum ministro está lá, né? Então esse vídeo hoje é para a gente ter a ideia de que nós somos totalmente responsáveis pelo que vai acontecer com a cultura brasileira no âmbito executivo e por tabela e por indução no âmbito estadual e também no âmbito municipal nos próximos anos, sabendo que nós temos um papel de pressionar, conversar, apontar caminhos, criticar quando merecer críticas e principalmente pressionar por investimento, né? A cultura está muito defasada de investimentos. E a cultura não é só oba-oba do show do fim de semana. A cultura emprega muita gente, é um potencial fator econômico bizarro no mundo inteiro, entendeu? A economia da cultura e do entretenimento no mundo é a quarta, é maior do que a automobilística, é maior do que muitas economias que se dizem grandes por aí. Por quê? Porque a gente precisa se reconhecer como um viés econômico também, para poder proteger as nossas matrizes e também apontar o futuro da nossa cultura, como ela existe agora, como ela vai existir daqui a 100 anos e como ela já existiu 100 anos atrás, 200, 300 e assim sucessivamente. Então, fica esse vídeo. Margareth Menezes, muito bem-vinda, a equipe dela muito bem-vindo o Ministério da Cultura. E vamos à luta, amigos, porque toda a força que a gente fez para que o Bolsonaro saísse é para que a gente tivesse voz novamente dentro da sociedade brasileira. E a gente vai recuperar essa voz com a volta do Ministério e a gente precisa fazer uso dessa voz para que as coisas melhorem para a cultura e para que a gente tenha mais orçamento para fazer essa roda girar. Valeu? É isso, a gente fica por aqui nesse Music Doc. Até a próxima. Abraço. Fui.